Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para o nosso estudo das quartas-feiras, estudando o Evangelho de Mateus, hoje, dia 23 de outubro. Deixo aqui, desde já, um abraço, votos de muita paz às amigas e amigos que acompanham esses vídeos em outros dias, não conseguem estudar aqui online, mas acompanham em meu canal no YouTube. O canal é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem, se inscrevam. Esses vídeos, além de outros estudos, deixo sempre lá disponíveis. No canal tem playlists separadas, né, certinho, por cada estudo. Então, fica o convite para aqueles que quiserem, se inscrevam. Aqueles aqui que estão conosco também online, que gostarem do vídeo, né? É bom a gente lembrar, compartilhem, curtam, para que a gente sabe que quanto mais, né, compartilhamentos, mais curtidas, esses vídeos vão tendo uma divulgação maior, possa chegar a mais pessoas. E o nosso abraço, o nosso boa noite a todos que aqui já estão conectando conosco para o nosso estudo. Nosso boa noite aqui, a amiga Débora Medeiros, muito bem-vinda. A Odete Oliveira, boa noite, Odete. A Lourdes Galvani, a Fabiana Watanabe, muito boa noite. Aqui também a Tereza Miliati, a Conceição Dias, Ercília Machado, a Sandra Paulino, boa noite, a Irani Zucatelli Gaspar, a Márcia Lima, a Helena Neves, boa noite, Cida Baldan, Luci Faria aqui também pelo Insta, a Neuza Beleza, tudo bem, Neuza? A Deise Florencio, amiga da Pensilvânia, o amigo Gerson Francisco dos Santos, aqui também a Edna Markovics, muito boa noite. A Fernanda de Abreu, bem-vinda, Fernanda, boa noite. A Ruth Maria Diogo, olá, Ruth, muito boa noite. Tudo bem, Neuza? A Tereza Miliati pedindo orações para a família, né? Sempre ao final a gente faz uma vibração, e aí aqueles que quiserem, né, coloquem um copo com água e a gente pede a Deus que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas. E sejam todos bem-vindos, uma alegria nos reencontrarmos aqui para mais uma etapa do estudo, né? É assim, Tereza, orações para o esposo, né, que passou por uma cirurgia. A gente vai orar, sim. Ao final, a gente faz essa vibração. Quem mais aqui? A Edna fazendo convites, né, aos amigos. Muito bom. Hoje nós vamos, amigos, na sequência, né, de onde paramos da última vez, capítulo 22, versículo 15, no meu livro aqui, né, do Novo Testamento, tradução do Haroldo, está colocado o tributo a César. É uma passagem bastante conhecida, né? E a gente vai partir daqui, então. Silvia Guerra, tudo bem, Silvia? José Carlos, Isabel Costa, que legal. Quantos amigos aí, amigas, fico muito feliz com a presença de vocês, com a companhia, com a participação, conto com a colaboração de todos. Vamos lá, então? O tributo a César, capítulo 22, versículo 15. Legal, Luci, migrou para o Face, né? A Zenaide Alexandre também, bem-vinda. Então vai, 22:15 é o capítulo 22, versículo 15. Então,
Depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo numa palavra. E enviam-lhe discípulos deles com os herodianos, dizendo... Então, esses discípulos, né, que os fariseus enviaram para fazer uma provocação a Jesus. Eles faziam muito isso, né? Eles ficavam tentando criar ali situações embaraçosas para Jesus, para ver como Jesus agiria, porque eles queriam, né, pegar Jesus ali em situações contraditórias, ou criar ali embaraços, né, para a tarefa de Jesus. Eles muitas vezes, esses fariseus, né, eles levavam perguntas para Jesus, mas perguntas capciosas, né? Perguntas que provocariam Jesus, tentando armar ali, criar ali para ele uma armadilha, na verdade. Eles queriam tentar pegar Jesus de alguma forma. Então, esses discípulos que eles enviam perguntam para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Então eles chegam, né, esses discípulos dos fariseus, chegam ali para Jesus, primeiro fazendo, né, enaltecendo Jesus, né, dizendo que ele sabe que ele é verdadeiro, que ele mostra o caminho de Deus. Começam ali elogiando. Então, eles primeiro, né, fazem esse elogio para depois soltar a pergunta que queriam ali provocar Jesus, certo? Aí eles dizem: Dize-nos, pois, o que te parece. É lícito ou não dar censo a César? Censo é o tributo, né? Então é como se ele estivesse perguntando: é justo pagarmos o tributo a César? Então, amigos, aqui façamos um parênteses, né, para a gente esclarecer um ponto. A situação era a seguinte: os judeus ali da época, né, de Jesus, eles estavam dominados, né? Eles estavam numa forma de uma certa escravidão diante do Império Romano. E eles eram obrigados a pagar impostos pesados, né, altíssimos, dos ganhos poucos que tinham que pagar os impostos, que a gente vê muito lá nos filmes, né, nos livros, falar muito dos cobradores de impostos. Então, vejam, os judeus pagavam esses impostos pesados. Olá, Ana Vitória, tudo bem? Muito bem-vinda, viu? A Eva Santos também, boa noite. Então, eles pagavam esses impostos e eles se sentiam, né, injustiçados por ter que pagar impostos tão altos. Então, a pergunta que esses enviados dos fariseus fazem a Jesus, vejam como é séria. Se Jesus respondesse para eles: é justo pagar o imposto, Jesus estaria, de certa forma, contra o seu povo, porque Jesus era judeu. Ele estaria contra aqueles que pagavam o imposto que eles achavam injusto. E se Jesus dissesse não, não é justo, Jesus encontraria um problema para com as autoridades romanas. Como se Jesus estivesse criando ali uma rebelião, né, diante do pagamento do imposto. Então vejam que a pergunta, de qualquer forma que fosse respondida, nessas duas vertentes aí, levariam Jesus a uma situação complicada, que era o que eles queriam, né, criar uma armadilha para Jesus. Então, a Edna está colocando aqui: até hoje pagamos impostos, né? Impostos pesados, né? Vejam que esses impostos vêm lá de muito tempo atrás, né? E estão aqui, né? Tudo bem, o imposto tem uma... A gente sabe que o imposto, o dinheiro, né? Dinheiro nosso pago, os impostos, é para gerar benefício. Mas aí, né? Tem outros problemas
de desvios e tal, que não cabe aqui a nossa, né? Não vamos perder tempo com isso. Mas os impostos têm uma finalidade. O problema era que lá naquela época, eles pagavam, eles exageravam, né, na cobrança dos impostos, as pessoas já eram carentes e ainda tinham que pagar, né, tirar do pouco que ganhavam ali, então eles se sentiam muito injustiçados, né? Então, entenderam? A pergunta era para, de toda forma, colocar Jesus em situação complicada. Aí diz assim, Jesus, conhecendo a maldade deles, disse, por que me testais? Hipócritas. Vejam bem, né? Jesus era uma figura doce, né? Uma pessoa amável, da sua boca sempre saíam palavras de consolo, de luz, de esperança, de amor, né? Mas com os fariseus ele pegava pesado. Por quê? Porque os fariseus, Jesus sabia o quanto eles eram, vamos dizer assim, viviam de aparência, né? Eles diziam uma coisa e faziam outra. Eles cobravam do povo atitudes de acordo com as leis divinas e eles não praticavam. Eles achavam que bastava certos rituais, né? Certas coisas, certas práticas exteriores. Então eles viviam de aparência e Jesus pegava pesado com eles. Muitas vezes Jesus disse hipócritas, né? Porque é realmente o que eles eram. Então Jesus falava isso não para ofendê-los, entendamos bem, né? Jesus não tinha propósito nenhum de, como nós às vezes aqui nos dias atuais, né, recebemos às vezes palavras ofensivas, no propósito de chatear, de ofender, né, de denegrir. Essa fala de Jesus é para chacoalhar aqueles fariseus, mostrando a eles o quanto eles estavam errados. Era uma fala de alerta, né? Para ver se eles acordavam. Aí ele disse, mostrai-me a moeda do censo ou do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E diz-lhes, então, de quem é esta imagem e a inscrição? E eles lhe dizem, de César. Então Jesus responde a eles, dai, né, ou restituí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se, e deixando-o, afastaram-se. Olha, amigos, mais uma vez a sabedoria de Jesus. Assim como lá naquela passagem da mulher adúltera, né? Nós também vimos lá outra forma de armadilha para Jesus, quando eles perguntam, a lei manda apedrejá-la, e tu, o que dizes? E Jesus responde, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A sabedoria de um espírito crístico, né? De um espírito puro como Jesus. Ele tinha respostas que eles nem imaginavam, porque eles queriam ali colocar Jesus em situação de conflito. A hora que ele diz isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não se comprometeu, ele não foi contra o povo e ele falou algo que é realmente aquilo que deve ser feito. Porque analisando um pouquinho, né, essa fala de Jesus, o que seria dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Dai a César é no sentido, amigos, das coisas do mundo. Respeitemos as leis humanas. Sejamos justos. Respeitemos o direito do nosso semelhante. Né? Não vamos agir de forma a prejudicar a ninguém. Sejamos justos, honestos, responsáveis, cumpridores das leis. Isso é dar a César o que é de César. Agora ele diz, mas dai a Deus o que é de Deus. Que a gente não fique apenas como uma pessoa honesta aos olhos do mundo, que não sejamos apenas uma pessoa responsável, cumpridora dos deveres, mas que possamos também, mais que isso, oferecer a Deus o que é de Deus, ou seja, tentar ao máximo colocar as leis de Deus em nossa vida. Porque cumprir a lei dos homens é mais fácil. Agora,
cumprir a lei de Deus, aí o nosso desafio. Envolve perdão, envolve tolerância, envolve fraternidade, caridade, amor ao próximo. Então, isso é dar a Deus o que é de Deus. Vivamos, né, de uma forma máxima que possamos alcançar na busca das virtudes, né, da comunhão com Deus, na vivência de suas leis em nossa vida. Certo aqui, amigos, essa passagem? Volto aqui a dizer mais uma vez, né? Esse estudo que fazemos do Evangelho de Mateus não é um estudo minucioso, porque nós sabemos que existem grupos que estudam o Evangelho assim, muito mais a fundo, né? Analisando cada palavra, se detendo muito tempo em cada frase. Então, nossa proposta aqui não é esse estudo minucioso como os NEPs realizam. É uma proposta de estudo para dar uma ideia superficial, né? Para que nós possamos ter um contato com o Evangelho de Jesus, com o Evangelho aqui no caso de Mateus, para que a gente conheça pelo menos as passagens, as parábolas, né? Que tenhamos uma visão pelo menos superficial daquilo que Jesus ensinou, tá? Então, para ficar bem claro que a nossa proposta é nesse sentido, um estudo um pouco mais rápido do Evangelho, não um estudo muito minucioso, tá legal? Boa noite aqui a todos que chegaram durante o transcorrer da live, a Eta Santos aqui também, no Insta, a Solange Fontoura, Selma Camargo, Antônio Luiz Sampaio, Margarida Zanelati, que legal. Muitas amigas aqui, amigos, Carla Martins, Marlene Viegas, dizendo aqui, dai a César o que é de César, né? Repetindo a colocação. Adair Alves, Matilde Porto, olha quanta gente aqui conosco, hein? Que coisa boa, muito bom demais, fico muito feliz. A Edna Markovic está dizendo, esse estudo é para atiçar a gente a procurar mais fontes de informação sobre os assuntos. É isso mesmo, Edna. É bem nesse sentido, né? A gente lança aqui tentar, né, despertar o interesse para que depois cada um aprofunde mais naquelas passagens que sentir mais necessidade, né? Mas pelo menos dá uma ideia de cada momento aí que Jesus deixou seus ensinos. Tudo bem? Vamos seguindo? Agora nós vamos aqui, capítulo 22, versículo 23, a ressurreição dos mortos. Antes de entrar aqui na leitura, né, entendamos bem a questão da palavra ressurreição. Naquela época, eles usavam o termo, né, ressurreição, porque não havia a palavra reencarnação, certo? A palavra reencarnação surge com Kardec, só quando Kardec, né, codifica a doutrina em 1857. Então, naquela época, eles tinham noções da reencarnação, acreditavam na reencarnação, mas não tinham um conhecimento mais profundo do que seria esse processo. Caberia ao Espiritismo, obrigado, Zenade, caberia ao Espiritismo explicar todo esse processo, né? Mas eles usavam o termo ressurreição para dizer do espírito que ressurge depois da morte do corpo. Mostrar que a vida continua, certo? Então diz assim, naquele dia aproximaram-se dele saduceus, dizendo não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão desposará a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Vamos esclarecer aqui esses pontos, né? Os saduceus, amigos, porque naquela época tinham vários grupamentos, né? Seitas, vamos dizer, como se fosse uma espécie de religiosos, né? Cada grupo formava ali uma forma diferente de entender as leis, as coisas de Deus. Então, esses saduceus,
Esses não acreditavam em reencarnação. Eles não acreditavam porque eles mesmos dizem aqui, ó, eles chegam, aproximam-se de Jesus dizendo não haver ressurreição. E aí eles fazem essa pergunta, uma pergunta interessante para aquela questão da época, né? Uma pergunta cultural daquela época. Porque Moisés dizia assim, que se o casal, né, se morresse o homem do casal, a mulher poderia se casar com o irmão. Se o seu marido tivesse irmãos, ela se casaria com o irmão. Se eles não tivessem filhos, tá? Porque aqui está dizendo assim, olha, se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão desposará a irmã dele e suscitará descendência. Então, o casal, né? O homem morre, não tem filhos ainda com aquela mulher, e ele tem irmãos. Então a lei dizia que aquela mulher deveria se casar com o irmão do ex-marido, certo? E pudesse então ter filhos com eles, porque eles se preocupavam com a descendência, né? Deixar filhos, certo? Aí eles perguntam para Jesus, né? Aí eles dizem assim: havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, após casar-se, morreu, sem descendência, deixando sua mulher para seu irmão. De forma semelhante, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Posteriormente, depois de todos, morreu a mulher. Portanto, eles perguntam, na ressurreição, na vida, né, depois da morte, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Uma pergunta ali, né, que tinha sentido para aquela época. Nós não temos essa realidade hoje, mas para a gente entender a situação da época. Então, o que eles contam? Tinham 7 irmãos. Aquele irmão, vamos dizer, o mais velho, estava casado, né, com sua esposa e morreu. Eles não tinham filho, a condição era não ter filho. Olha que legal, Edna dizendo que o marido tem 7 irmãos. Se fosse naquela época, né, Edna? Então, o primeiro morreu e a mulher casou com o outro na sequência, o próximo mais velho. Também não teve filhos, ele morreu, casou com o outro, e foi casando. A mulher ficava e os maridos iam morrendo, né? Morreram os 7. E aí, por último, morreu a mulher. Então, naquela lei de Moisés, que dizia que fosse casando para tentar ter filhos, e com nenhum teve filhos. Aí o que eles perguntam? Como que fica, né, depois da morte, ao encontrar se existe ressurreição? Como ficaria? Qual deles, né, seria o marido dela, já que todos tiveram, né, um relacionamento com ela? Olá, Tony Pedrosa, tudo bem? Legal, meu amigo, um abraço. Benê Garcia também conosco. Aí Jesus disse para eles em resposta: estais enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. Aqui é interessante, né? Porque Jesus está respondendo uma coisa que faz parte de algo da lei divina. Porque o que ele fala, amigos, que depois da morte não se casam, não se unem os casais, mas são como irmãos, serão anjos. Jesus está falando da finalidade última do processo, né? Daquela situação que haveremos de viver depois de nos purificarmos. Porque imaginem, quando nós atingirmos a condição de um espírito puro como Jesus, nós conviveremos todos no reino de Deus como irmãos. Não terá mais casais, né? Não haverá marido, mulher, filho. Nós haveremos de conviver todos como irmãos, certo? Então, isso que Jesus está dizendo, na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas como anjos no céu, Jesus fala lá do processo final. Mas nós sabemos, né, que, por exemplo, no nosso lar mostra casais que eram
casados na Terra que continuam com a ligação conjugal no mundo espiritual, né? Não no sentido de relacionamentos, né, sexuais, não é nesse sentido, mas eles continuam juntos, uma união afetiva no mundo espiritual. O laço, né, de amor do casal continua. Então, só explicando que Jesus coloca isso no sentido da realidade última, tá? Aí ele diz: e a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus quando diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. As turbas, ouvindo isso, estavam maravilhadas com o ensino deles. Quando Jesus diz, né, Deus é Deus de vivos e não de mortos, no sentido que Jesus já desde aquela época queria deixar claro essa questão de que nós somos espíritos. Até hoje nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Porque, amigos, na trajetória evolutiva da humanidade, a questão da morte foi tomando uma proporção de uma relevância muito grande. Então, até hoje, vejam, em século XXI, com a doutrina espírita na Terra já, hoje se fala em morte, as pessoas se apavoram, não é? Mesmo no meio dos espíritos, vamos reconhecer. São poucos aqueles que lidam bem com a situação. Então, o que Jesus diz? Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque quando nós dizemos os mortos são aqueles do lado de lá, como a gente diz, né, no mundo espiritual, e os vivos estão aqui, será que nós estamos certos falando assim? Pensem comigo. O espírito que está lá no mundo espiritual, desencarnado, o morto, como a gente chama, esse espírito viaja com a velocidade do pensamento, ele se desloca, né, volitando rapidamente de um lugar para o outro. Esse espírito atravessa parede, fogo, água, não tem barreiras para ele. Eles se comunicam pelo pensamento. Aí eu pergunto para vocês, quem é o vivo e quem é o morto? Será que não somos nós os mortos? Por isso que Jesus disse, né, naquela outra fala, em outra passagem, para aquele jovem que queria enterrar seu pai, Jesus diz a ele: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Essa ideia, né? Nós somos muito mais mortos do que aqueles que do lado de lá estão. Para a gente, amigos, vencer um pouco essa ideia de morte como algo aterrorizante, né? A morte não é do espírito, a morte é do corpo. O espírito não morre. O espírito tem uma única vida, que é a vida eterna. Nós estamos sempre vivos. Ora na matéria, ora fora dela. Mas sempre a mesma vida. Nós precisamos interiorizar esse conceito. Tudo bem até aqui? Beleza? Isso aí, né, Lourdes? Nós que somos os mortos. A Helena Neves dizendo, nós que estamos aqui travando. Pois é. Então, a Edna comentando, verdade, isso veio de muito tempo, né, onde se acreditava em céu e inferno. Justamente, né? A ideia desse inferno eterno, uma ideia que apavorou muito também, mas que hoje já não faz mais sentido, né? O Edson está dizendo, morre de medo de morrer. Pois é. A Santina também, de Bona Castelã conosco, dizendo aqui, interessante e curioso, Augusta saber mais sobre isso. Que legal, é bem isso mesmo, Santina, bem-vinda, viu? Muito bom, então. Vamos seguindo, amigos? Tudo certo? Nenhuma dúvida até aqui? Agora nós vamos para capítulo 22, versículo 34. Beleza, Lourdes. Borete. Tudo certo, todo mundo ligado aí, né? Olha quanta gente aqui no Face hoje, né? Que bom. Legal, Ana. Muitos amigos. Eu percebo que na quarta-feira o estudo é bem mais movimentado, né? Não sei se pelo assunto,
ou se pelo dia da semana, que é mais favorável, né? Por isso eu até penso um dia, se ficar num estudo só, a gente centralizar na quarta, né? Tem bastante gente aqui hoje, né? Muito bom. A Vanessa Souza Mesquita também chegando aí, muito boa noite. Vamos lá então. 22, 34, o maior mandamento. Legal, Mônica. Estamos na área, né? Ana Lopes também, olha quanta gente aqui, né? Muito bom demais. O Zete, meu cunhado aqui também. Bem-vindo, Zete. Então, Gorete dizendo que a quarta é bom, né? Eu sei que tem alguns dias da semana a gente tem que ir achando os melhores dias, né? A Fátima Fiorini também confirmando. Pois é. A gente vai observando isso, tentando analisar aí para frente, né? Como que a gente vai continuando isso. Bom, o maior mandamento agora é uma passagem também conhecida, vocês vão ver. Os fariseus, ouvindo que Jesus fizera calar. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A Rosilene Turler Borges também dizendo: estou aqui de novo, que legal. Acompanhava conosco, né, Rosilene? Teve afastou-se por um tempo, sempre tem aí, né, os contratempos, as dificuldades, né, outros interesses. Mas que bom te ver aqui de volta, fico feliz, viu? Então vamos lá. Os fariseus, ouvindo que Jesus fizera calar os saduceus, né, na passagem anterior, que os saduceus falaram com ele, reuniram-se em conselho e um deles, testando-o, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou em outras traduções, qual é o maior mandamento da lei? Vejam que, de novo, a palavra testando. Amigos, esse que é o problema, né? Por isso que Jesus pegava pesado com eles. Jesus sabia que eles ficavam provocando a ele, tentando colocá-lo em situação difícil, para que ele respondesse de uma forma que o prejudicasse, que atrapalhasse sua missão. Então, o interesse deles não era aprender com Jesus. O interesse deles era provocar Jesus, colocá-lo em situação embaraçosa, certo? De novo aqui, eles vão lá e perguntam: qual o maior mandamento? Tentando ver se Jesus ali, né, responde de uma forma complicada. Entendendo que naquela época, né, estavam postos ali os 10 mandamentos de Moisés, que Moisés trouxe, né, as tábuas da lei, certo? Eles tinham os 10 mandamentos. Mas o que acontece, amigos, para a gente entender a gravidade aqui da situação? Moisés, não sei se todos sabem, Moisés era um legislador, como se fosse os nossos... fugiu o termo aqui, a pessoa que cria as leis aqui na nossa sociedade, certo? Então, Moisés legislava, ele era um legislador, ele criava leis naquela época, leis civis, leis para os homens, né? Só que Moisés era tão esperto que ele dava caráter divino para as leis que ele colocava. Ele dizia: olha, essa lei aqui é Deus quem está nos enviando, é preciso obedecer, para que aquele povo cumprisse, respeitasse um pouco mais. Entendendo que aquele povo, amigos, naquela época, né, 3.500 anos atrás, pensemos, éramos nós mesmos, rebeldes, agressivos, duros de coração, né? Naquela época, nós mesmos provavelmente lá estávamos. Então, era um povo difícil de controlar, né? De manter-se ali dentro de uma boa conduta. Então, Moisés colocou para eles 613 mandamentos. Para vocês terem uma ideia, que os 10 mandamentos eram da lei divina, né? Não matarás, não roubarás. Esses 10, lei de Deus. Mas fora os 10, tinha 613 que Moisés criou como leis que ele falava que era de Deus. Então, quando esses fariseus perguntam para Jesus qual o maior mandamento, imagina, tinha muitos, né? Se considerasse os mandamentos deixados por Moisés. Aí diz assim, Jesus disse,
amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Então Jesus começa a responder que o primeiro mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então ele coloca de todo o coração, né, com sentimento, de toda a alma, da nossa essência espiritual, de toda a tua mente, ou seja, do nosso raciocínio, que Deus seja, né, a primeira prioridade na nossa vida. Isso nós estamos em busca de realizar, né? Colocar as leis de Deus como prioridade na nossa vida. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele diz, o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada, né? Ou está resumida toda a lei e os profetas. Então vejam a sabedoria de Jesus. Ele resumiu todos os mandamentos em dois. Ama a Deus e ama o próximo, como a ti mesmo. Porque pensem comigo, se a gente pensar nos 10 mandamentos, não precisariam dos 10. Nem os 10 mandamentos não precisariam todos eles. Porque quem ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo, não rouba, não mata, não deseja nada que é do outro, não levanta falso testemunho, honra pai e mãe. Vocês concordam? Esses dois mandamentos resumem tudo. Por isso que disse Jesus, esses dois resumem toda a lei e os profetas. É como se ele dissesse tudo o que já disseram, né? Se resume nesses dois. Ama a Deus e amai ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem? Encerramos mais esse tópico aí. Vamos ver mais um ainda. Deixa eu ver aqui no Face se tem alguma colocação. Então, a Dair Alves, né, dizendo aqui, eu amo viver, mas não tenho medo de morrer. Morrer é só retornar para casa. Olha que fala legal, né, Adair? É isso mesmo. A gente tem que buscar isso, né? Gostar de viver. Lógico, a gente tem que ter amor pela nossa vida aqui. Porque desejar abreviar a vida é suicídio, né? Então a gente deve viver da melhor forma o tempo que Deus nos reserva aqui na Terra. Vivamos bem. E viver bem não é gozar apenas dos bens do mundo. Viver bem é se melhorar, é avançar espiritualmente, é tentar viver de acordo com a proposta divina, né? Além de tudo que podemos fazer no mundo, de bom, de prazeroso, mas não nos desliguemos da essência espiritual que somos, né? E como a Dai coloca, morrer é só voltar para casa. Olha que colocação bonita. Nossa casa não é aqui, somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. E quanto que é difícil, né, para muitos interiorizar isso. A Helena Neves dizendo, e sinal que estamos muito bem acompanhados, com muita energia positiva para nosso crescimento. Muito legal, Helena, muito bom. A Zola Dias conosco também, a Graça Barbosa. Muito bom. A Edna Markovics dizendo, e as demais eram leis morais, né? Legal. A Ana Vitória está colocando aqui no Insta, nossos estudos estão me fazendo analisar e selecionar mais meus pensamentos e atitudes, sempre tentando colocar mais em prática os ensinamentos da doutrina. Muito bom participar dos estudos, obrigado. Que legal, viu, Vitória? Puxa vida, fico muito feliz por você, que é tão jovem, né? Dá uma alegria da gente ver a pessoa já numa idade ainda jovem do corpo, né? Mas com maturidade, muito legal, viu? Que Deus te abençoe, Vitória, que você continue nessa busca, né, de espiritualização, de religiosidade, né? Além de procurar viver a vida como qualquer ser humano normal, que temos o direito, né, de usufruir dos bens do mundo, mas não fiquemos apenas presos a isso, né? Muito bom mesmo, fico muito feliz. A Marlene Viegas está dizendo aqui, eram escravos rebeldes, eles não acreditavam em Deus. Assim, no comentário que fizemos lá, né, na passagem anterior.
E assim seja, Ana Vitória. Bom, aqui está tudo bem, então vamos seguir? Muito bom. Vamos para mais um tópico? Deixa eu ver o horário. Tem 20 minutos aí, vamos aproveitar, né? Aí o próximo diz assim: o Messias, filho e senhor de Davi. Desculpa, a cachorrinha está aqui do meu lado e eu estou sem o microfone para abafar ruído. Estou tentando trocar o meu, acabei cedendo para a filha e estou esperando o outro. Então o barulho da cachorrinha acho que vem mais forte aí, me desculpa. Bom, aí diz assim, capítulo 22, versículo 41. E estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou, dizendo: que pensais a respeito do Messias? De quem é filho? Eles lhe dizem: de Davi. Então essa passagem é assim, né? Jesus sabia que aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, não reconheciam a ele como o Messias enviado. Porque entendamos que aquele povo de Israel, amigos, eles tiveram várias profecias que falavam da vinda do Salvador, certo? Eles tinham vários profetas que vieram durante muitos anos antes de Jesus, né? 500, 700 anos antes, que falavam da vinda do Messias, do Salvador. Então eles estavam esperando esse Messias. Nós já comentamos isso numa passagem antes, em outro dia, né? Mas não custa reforçar. Então eles esperavam esse Messias Salvador, só que eles achavam que esse Messias viria em toda a sua glória, como um rei, porque naquela época era muito questão de reis, né? De poder, de sobrepor-se aos outros. Então eles achavam que o Messias viria, por exemplo, surgiria do céu, né? Numa carruagem, com todo aquele poder e glória. Aí quando Jesus vem como uma pessoa comum, filho de um carpinteiro, de uma cidadezinha que era desprezada, Nazaré, e Jesus começa a realizar aquelas coisas maravilhosas e ele diz que ele era o Messias, eles tiveram dificuldade para aceitar, certo? Então esse é o problema. Eles não aceitavam Jesus como o Messias prometido, né, profetizado antes. Aí aqui está dizendo, Jesus pergunta para eles: que pensais a respeito do Messias? De quem é filho? Esse filho, amigos, entendamos também, não é filho na questão de filho biológico, certo? Porque Jesus era filho de José e Maria. Ele está perguntando assim, o Messias, né? O Espírito, né? De qual descendência vem? É como se ele estivesse perguntando isso. De qual descendência vem o Messias? Ou poderia dizer, né? Filiação divina. Aí eles dizem, de Davi. Porque Jesus mesmo dizia que ele era realmente, né, lá no início do Evangelho nós vimos a genealogia, que Jesus descendia, né, da genealogia de Davi. Então Jesus lhes diz: então, como Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, dizendo... Aí Jesus resgata um salmo, que é o Salmo 110. Eu fui até pesquisar aqui, o Salmo 110, que é um salmo de Davi. Jesus repete o salmo, para a gente ver quanto Jesus considerava o Antigo Testamento, né? Para nós espíritas percebermos que as revelações fazem sentido uma com a outra. Jesus várias vezes fazia menção ao Antigo Testamento. E aqui ele está buscando o Salmo 110 de Davi. O Salmo 110, nesse trecho, diz assim, lá no Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, diz Jesus, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho, ninguém era capaz de responder-lhe algo.
nem ousou alguém interrogá-lo a partir daquele dia. Então vejam, Jesus pergunta a eles para ver se eles reconheceriam Jesus como Messias, como Filho de Deus enviado, né? Como aquele que era profetizado a sua vinda. Mas aqueles homens, aqueles fariseus, diziam que o Messias haveria de vir, né, na genealogia de Davi. Então, por isso que ele lança o Salmo, que o Salmo, Davi estava dizendo, como se Davi dissesse a Deus, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, Deus disse a Jesus, senta-te à minha direita. Então, ele está querendo dizer isso. Se Davi chama o Messias de Senhor, como ele poderia ser seu pai? Jesus dá um nó na cabeça deles, né, na verdade. Porque Jesus o que queria, na verdade, era levá-los a pensar que ele era o Messias enviado. Que eles parassem dessas, né, que eles se abrissem os olhos e percebessem que ali estava realmente o enviado, né? E não ficassem presos a essa genealogia, a questão de Davi, que deveria vir ainda. Então, Jesus propõe essa fala, né? Lembrando o Salmo, para que eles pensassem mais. Olá, Zuleide e Cleusa, tudo bem? André Fernandes também, tá legal, vai ver lá. Assistirei depois, Zuleide, né? Legal, é bom que fica gravado, né, Zuleide? Fica no YouTube também, tá legal? A Vera aqui no Insta também, a Sampri, Samanta, tudo bem, gente? Muito boa noite a todos. Deixa-me ver se dá para a gente ver mais um. Falta 15 minutos para as 9, né? Vamos lá, vai. Eu nunca me sai da cabeça uma fala do Emmanuel, né? Isso aí fica me fazendo aproveitar os minutos também, porque perguntaram para Emmanuel certa vez. Emmanuel, você como um espírito tão ocupado, como que você conhece tanto do Evangelho? E ele respondeu assim, meu filho, eu aproveito a bênção dos minutos. Então, gente, vamos seguir o mestre, né? Se o Emmanuel aproveita cada minuto, nós temos aqui 15, sigamos Emmanuel, né? Vamos mais um pouquinho. Tudo bem, Samanta? Então, o próximo é capítulo 23, né, o versículo 1. Começando o capítulo 23. Ensino e prática. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, vamos falar primeiro aqui uma observação, né? A gente precisa entender certas colocações de Jesus, certas símbolos, né? Certas metáforas que a gente precisa interpretar. Então, quando eles dizem aqui que os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, é como se eles estivessem dizendo que esses fariseus e escribas conheciam muito da lei de Moisés, certo? Porque essa cadeira lá no templo era como se fosse um lugar de destaque daqueles que conheciam, que estudavam, que eram os representantes da lei. Então, é inegável que os escribas e os fariseus conheciam muito da lei. O problema é que eles não viviam essa lei em sua vida, certo? Mas que eles conheciam, eles conheciam. Então, Jesus está dizendo, os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. É isso. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai, mas não façais de acordo com as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Jesus resumiu aqui a questão, né? Então ele está dizendo assim, olha, tudo que eles ensinarem, isso mesmo, né, de manipular. Então Jesus está dizendo assim, tudo que eles ensinarem, façam. Eles sabem dizer o que manda a lei, mas não fazeis o que eles fazem.
Entenderam? É assim, o que eles falavam era certo, mas o que eles faziam não era. Aí é que é o problema, amigos, da pessoa que não tem autoridade no que fala. Porque a pessoa que tem condições de se expressar bem, de transmitir um ensino, uma doutrina, divulgar alguma mensagem, essa pessoa terá muito mais crédito se ela vivenciar aquilo que ela ensina, não é? Às vezes a gente vê oradores maravilhosos, né, que falam bem, mas não vivem aquilo que falam. Então, esse é o nosso desafio, que a gente aprenda a divulgar, mas, acima de tudo, a viver aquilo que divulgamos, né? Então, os fariseus falavam bem, ensinavam bem, mas agiam de forma diferente daquilo que eles ensinavam. Então, Jesus alertava, né? Que seguissem o que eles estavam falando. É isso mesmo, eu queria lembrar o ditado, a Edna lembrou, faço o que eu falo, mas não o que eu faço, né? É isso mesmo. A Silvia Guerra está fazendo um comentário aqui, deixa eu me ver primeiro. Jesus não dava nó apenas na cabeça dos fariseus, dá nó na minha também. Pois é. Quanto mais estudo os evangelhos, mais me dou conta quanto ainda tenho que estudá-los para compreender verdadeiramente os ensinos de Jesus. Uma verdade, Silvia. A gente, por isso que eu falo sempre aqui, né? Nós estamos tentando aqui buscar superficialmente, né? Porque dá para aprofundar mais, né? A minha capacidade é pequena, eu estou tentando ficar na superfície, né? Então, isso que a Silvia coloca é bem verdadeiro, né? Jesus dá um nó na nossa cabeça mesmo, porque o evangelho dele é uma profundidade muito grande, né? Tem ensinos para muitos anos de estudo, né? Então, nós precisamos começar, pelo menos, vamos tentando, vamos pegando pela superfície até a gente conseguir aprofundar. Então, a Samanta colocou aqui também, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Era isso que eu estava tentando lembrar e não me veio na mente, se vocês me ajudaram. Bom, aí continuando aqui, diz assim, aí Jesus falando ainda, alertando o povo, né? Eles amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Porém, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Olha que interessante. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que aqueles fariseus, quando eles ensinavam a lei para as pessoas, eles colocavam um peso nos ombros daquelas pessoas porque eles cobravam delas a santidade. Então eles diziam, olha, é como se eles dissessem assim, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, e cobravam das pessoas. Então eles colocavam um peso nos ombros daquelas pessoas. E Jesus diz, mas nem com o dedo deles querem movê-los, quer dizer, para eles não tinha peso, eles se isentavam, eles jogavam peso para os outros e eles como se sentiam já os eleitos de Deus, vocês estão entendendo? Eles se achavam já eleitos, eles achavam que só pelo fato de divulgar e ensinarem a lei ao povo, eles já eram os escolhidos de Deus, eles eram puros, porque eles faziam os rituais, porque eles faziam jejum, porque eles não conviviam com pessoas de má vida. Olha a visão equivocada que eles tinham. Por isso Jesus chamava hipócritas, né? É isso aí, Samanta, hipocrisia, né? Eles eram realmente hipócritas, né? E muitas vezes somos também, né? Vamos nos encaixando aí também nas coisas. Bom, e Jesus continua dizendo, fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi. Em resumo, para a gente não alongar muito, né? Eles queriam ser notados. Eles se mostravam como aqueles, né, maiorais, sabe aquelas pessoas que se sentem o máximo, né?
a última bolacha do pacote, como dizem, né? Eles se achavam os melhores, né? Então eles, até a túnica, esse filactérios que está dizendo aqui, né? Era aqui está dizendo o Haroldo, era uma caixinha de couro contendo tiras de pergaminho com porções das escrituras para mostrar que eles eram estudiosos, né? Eles se mostravam, eles sentavam-se nos primeiros lugares, eles queriam ser chamados de rabi. Então era o orgulho máximo, né? Eles se sentiam muito vaidosos, orgulhosos, eles se achavam superiores àquela multidão que eles achavam que precisavam ensinar, né, para que eles vivessem bem, mas eles já se sentiam eleitos. Aí Jesus vem dando a recomendação. Se achavam, né, Edson? É isso aí. Aí Jesus disse: vós, porém, não sejais chamados rabi, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos. Ou seja, como Jesus dissesse, né? Não queira vocês o título de mestre. Mestre é só um, que era ele. Jesus assumiu para ele o título de mestre. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com essas vaidades. Às vezes a gente se destaca em alguma área, né, do conhecimento, pode ser um cientista, um outro pode ser lá um outro profissional de destaque, começa a ser reconhecido, um médium, de repente, com boa capacidade. Então, de repente, a gente tem esses elogios aí que acabam, né, nos instigando a uma vaidade. Então, Jesus está alertando, cuidado, né? São todos irmãos, não se sintam superiores. E a ninguém, diz ele, sobre a terra chamais de vosso Pai, pois vosso Pai Celestial é somente um. Aquela ideia, né, daquela época de adorar outros deuses, Pai é somente um. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo, né? Então, para que eles não aceitassem títulos que não lhes seriam devidos, né? Ninguém poderia se arrogar o direito de ser um maioral, de ser o maior, de ser um mestre, né? Todos somos aprendizes. Porém, aí vem aquela recomendação tão conhecida, né? Porém, o maior entre vós seja o vosso servidor. E aquele que exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. Muito legal, né? Jesus lembrando, colocando aqui a questão do orgulho e da humildade. Quem se envaidece demais, quem se acha tão superior, quando desencarna, possivelmente vai perceber a sua condição inferior. Aquela lição que eu também não esqueço, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a rainha de França, vocês se recordam? Aquele espírito, né, da rainha que achava que por ser rainha na Terra, chegaria como rainha no mundo espiritual. E ela diz na mensagem, que decepção ao ver no mundo espiritual, né, no reino dos céus, aqueles aos quais eu desprezava por não ter um sangue nobre, e agora me cabe reverenciá-los, mais ou menos ela diz assim, no sentido, né, de que ela achava que seria rainha também do outro lado da vida. E aqueles que são os orgulhosos aqui são pequenos, às vezes, de alma. São espíritos ainda pouco elevados. E aqueles que aqui muitas vezes são desprezados, né? São muitas vezes os que nem são notados. Muitas vezes ali estão espíritos luminosos. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes aqui na Terra a questão dos valores muitas vezes estão invertida, né? A questão está invertida. Às vezes aqui existe bajulam-se muito os poderosos, os que têm títulos, né? Os que têm formação acadêmica. Esses são bajulados, reverenciados, todos querem estar ao lado. E às vezes aquele trabalhador humilde, o operário, ninguém mal cumprimenta, né? Não se sabe o espírito que está habitando aquele corpo. Como que a gente vai analisar pela
pelos títulos da terra, né? É muito erro da nossa parte. Então fica mais essa lição, né? As aparências enganam, Samanta, é isso mesmo, né? Tomemos cuidado. Gente, vamos encerrar por aqui. Deixa eu responder aqui a Vanessa Souza Mesquita. Tudo bem, Vanessa? Aqui no Face. O estudo que nós realizamos, nas quartas-feiras estudamos o Evangelho de Mateus, tá? E eu realizo também um estudo às segundas-feiras, Vanessa, aqui no Face, também Instagram, do livro Os Mensageiros. Estamos estudando a série do André Luiz, que começou com o livro Nosso Lar, tá? E vamos seguindo. Se você quiser participar também, será muito bem-vinda, tá bom? Segunda, também às 20 horas. Obrigado, Samanta. Fiquei feliz de te ver aqui também, viu? Muito obrigado pelo carinho. Agradeço aqui os comentários. Muito obrigado a todos, viu? A Santina Castelã está colocando aqui, muito injusto o que acontecia antigamente. E ainda sofremos as consequências do passado. Eu não sei bem, Santina, a que momento você referiu, que às vezes a frase é colocada aqui, né? Eu não sei bem a qual passagem. Mas eu poderia dizer, Santina, assim, nós nunca pensemos, Santina, no sentido de que nós estamos pagando por o erro de outro, né? Se nós sofremos alguma consequência dolorosa, nós temos culpa nisso, Santina. Então, assim, quem sabe se lá atrás não fomos nós mesmos que agimos também mal, né? Então, a gente nunca pode pensar aquela ideia de que, né, como os outros irmãos, outros religiosos entendem, que existe o pecado original, né? Não sei se é esse o termo que é usado, como assim, como se pagássemos pelo erro de Adão e Eva, né, que erraram ao comer do fruto proibido. Não podemos pensar nesse sentido, né? Deus é justo, ninguém paga pelo outro. Nós sofremos as consequências das nossas atitudes mesmo, tá? Então, não sei se foi bem essa ideia, mas pense nesse lado. Obrigado, Daí, Conchita, Ana Lopes aqui deixando seu comentário, vários amigos, né? A Silvia está dizendo aqui também, mas posso dizer que o nó diminuiu muito com esse estudo. Que bom. Tem sido gratificante, esclarecedor em muitos pontos. E tenhamos calma, teremos outras encarnações para vivenciar Jesus. Mas deu trabalho, tem sido ótimo, tenho certeza disso. Que legal. Que bom, Silvia, né? Nossa capacidade é muito pequena, mas o pouquinho que conseguimos compartilhar, né? Que bom que se está ajudando de alguma forma. Obrigado, Arnilda, a Giovana Penteado, Luci, quantos amigos aqui, né? Obrigado, Vanessa, a todos vocês, o Anderson Tavares aqui também conosco. Quanta gente, viu? Muito legal. Vamos fazer então a nossa prece, a nossa vibração final. Obrigado, Débora. A Ana Vitória colocando aqui, obrigado por mais um encontro maravilhoso, Henrique, ensinamentos, Deus abençoe todos nós, uma boa noite. A Débora, obrigado pelo estudo, irmão Paulo, muito obrigado, gente. Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês, com a presença, que bom, fico feliz de quanta gente interessada, né, em estudar o Evangelho, isso é maravilhoso. Né? Tantos atrativos que o mundo oferece, tantas coisas que a internet propõe, estamos nós aqui estudando o Evangelho. Isso é uma bênção, né? A Silvia Guerra também deixando aí seu agradecimento. Agradeço muito a Ruth, Diogo. Gratidão por mais esse momento de aprendizado. Que legal. Muito bom, viu, gente? Fico muito feliz com todos, com as mensagens. A Fernanda de Abreu também conosco. Muito legal. Vamos fazer a nossa prece, então? Que isso, Vitória? É nada, professor nenhum. É só um multiplicador, né, dos fraquinhos ainda. Mas muito obrigado pelo carinho. Vamos então, nesse momento, agradecer aos amigos espirituais,
Quantos amigos que nos ajudam. Se nós pararmos para pensar que todos nós estamos amparados por um benfeitor espiritual, porque tenhamos a certeza, esses amigos da espiritualidade nos incentivam muito na busca do conhecimento, do estudo, para que a gente possa alcançar o propósito da encarnação, para que a gente possa aprender, conquistar virtudes, desenvolver valores morais. Então, amigos, é uma bênção nós imaginarmos que estamos aqui amparados, todos nós. Não só eu que estou aqui me dirigindo a vocês, mas todos nós tem com certeza um bom amigo espiritual a nos envolver, a nos inspirar. Então, a nossa gratidão a Jesus, que é o Mestre, por essa bênção. Agradecer a Jesus por nos ter ofertado essa doutrina de luz que explica o seu Evangelho com clareza. Os ensinos de Jesus ganham outra coloração, né? Outra visão aos nossos olhos, porque a doutrina explica aquilo que Jesus deixou de forma simbólica, através de parábolas, muitas vezes não compreendido, né? Que bom nós termos em nossa vida hoje essa bênção da doutrina espírita, desses amigos que nos auxiliam, nossa gratidão, que nós consigamos aproveitar dessas bênçãos, que esta encarnação, eu digo sempre isso, possa ser o nosso divisor de águas. Tenho certeza que já errei muito, falo por mim, mas muitos de nós tenhamos a certeza. Já erramos muito. Em encarnações passadas não tínhamos esse conhecimento. Muito provavelmente nos deixamos levar pelos prazeres, pelos atrativos do mundo, pela conquista dos bens, pelo poder, pela glória. Mas hoje nós temos esse conhecimento de luz. Aproveitemos, amigos. Essa oportunidade é maravilhosa. Nos esforcemos para colocar esses ensinos da doutrina em nossa vida. E rogamos a Jesus que nos abençoe, porque sabemos da nossa fragilidade. Ampara-nos, Jesus. Dai-nos a sabedoria necessária. Dai-nos a vontade de querer buscar e seguir nos teus passos. E nos abençoe sempre, Senhor. Quero fazer aqui também as vibrações. Vamos pedir por todos aqueles que aqui deixaram pedidos também, os pedidos por seus familiares, por conhecidos. A Tereza Miliati deixou o pedido pelo marido, e outros também que fizeram. E a todos vocês que têm suas lutas, né, suas dificuldades, rogamos a Deus que nos abençoe a todos, que nos dê forças, coragem, disposição, que não nos deixe cair no desânimo, mas que tenhamos sempre muita alegria a cada dia que amanhece, para vivermos a vida da melhor maneira possível, lembrando sempre das lições do Cristo. Obrigado, Jesus, por mais este momento de encontro, de reunião em teu santo nome. Abençoa-nos a todos, que tenhamos uma noite proveitosa de reflexões, que aproveitemos a noite que nos preparamos com esse estudo, para que possamos aproveitar o momento de liberdade do sono e buscarmos mais conhecimento, mais trabalho, ou quem sabe nos reencontrarmos com familiares queridos. Que tenhamos todos uma noite abençoada e que Jesus nos ampare sempre, que assim seja.
Muito obrigado, amigos, amigas, por mais esta noite tão feliz, por esse momento abençoado juntos aqui. Eu só tenho que agradecer a vocês e agradeço do fundo do meu coração, porque a companhia de vocês é muito importante, né? Para que o estudo ganhe aqui uma dinâmica, para que a gente se anime a continuar, né? Então, muito obrigado. Oi, Vera, tudo bem, Vera? Que Deus nos abençoe, que prossigamos com essa vontade de buscar o homem novo, né? Esse desejo de aprender a perdoar. É preciso esforço, amigos. Valorizemos isso. Não adianta nada a gente reter conhecimentos se esse conhecimento não nos transforma. Busquemos a prática. Façamos nossas orações rogando forças a Deus, a Jesus, para que a gente busque viver esses ensinos em nossa vida. E muita paz a todos, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro. Lembrando aqueles que estudam comigo também o livro Os Mensageiros, nosso próximo estudo será na terça-feira, tá? Eu tenho compromisso de palestra domingo e segunda, então temos que passar esse estudo para terça, na próxima semana. Tá legal? Muito bem, Samanta, muito bem lembrada, Samanta, colocando aqui, onde estiverem, né, dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei, disse Jesus. Então, que bom, né? Que estivemos reunidos em nome de Jesus, com certeza, ele, de onde está, né, nas altas esferas, com certeza nos ilumina a todos, nos envolve a todos com seu amor, com sua paz. Então, até nosso próximo encontro. Muito obrigado. Fiquem com Deus. O meu abraço fraterno. Muita paz.